Olá, que bom ter você mais uma vez aqui comigo para dar sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, gente, dando sequência ao capítulo 3, ao livro 3, capítulo 2, Lei de Adoração, a gente vai para o item Vida Contemplativa. Questão 637. Os homens que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, têm um mérito aos seus olhos? Resposta: não. Porque se eles não fazem o mal, não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. É aquilo que eu falei lá atrás, né? Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, visto que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, posto que sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não haja feito. Item da prece. Questão 658. A prece é agradável a Deus? Resposta: a prece é sempre adorável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele, e a prece do coração é preferível àquela que pode ler, por bela que seja, se a lês mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor, sinceridade, mas não creiais que ela seja tocada pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que isso seja da sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Questão 659. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. Pela prece pode-se propor três coisas: louvor, pedir e agradecer. Questão 660. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. E o Kardec, na mesma questão, pergunta: como ocorre que certas pessoas que oram muito sejam malgrado isso, de um caráter muito mau, invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência e indulgência, e mesmo algumas vezes viciosas? Aí o Espírito responde: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre os seus próprios defeitos. A prece para elas é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo delas mesmas. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como lhe é empregado. Questão 661. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nessas faltas? Resposta: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas.
Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém, senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Pode-se orar utilmente por outrem? Resposta. Essa é a questão 662. Resposta. O espírito daquele que ora age por sua vontade de fazer o bem. Pela prece, ele atrai para si os bons espíritos que associam ao bem que quer fazer. Considero Kardec. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende além dos limites da nossa esfera corporal. Pode-se chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de surgir-lhe bons pensamentos e dar-lhe a força do corpo e da alma que necessita. Mas aí ainda a prece do coração é tudo, e a dos lábios não é nada. Questão 663. As preces que fazem por nós mesmos podem mudar a natureza das vossas provas e desviar-lhes do curso? Resposta. Vossas provas estão entre as mãos de Deus e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas então Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons espíritos, que vos dão forças para suportá-las com coragem, e elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece não é jamais inútil, quando ela é bem feita, porque fortalece e é já um grande resultado. Ajuda-te e o céu o ajudará. Sabes isso? Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal sob o vosso ponto de vista mesquinho e a vossa vida efêmera, é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Depois, quantos males não há de que o homem é próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas. Ele é punido pelo que pecou. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos como não pensais. Credes que Deus não vos tem escutado porque ele não fez um milagre por vós, enquanto ele vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou de forças das coisas. Frequentemente, ou o mais frequentemente mesmo, ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Questão 664. É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e nesse caso, como nossas preces podem proporcionar-lhes alívio e abreviar seus sofrimentos. Têm elas o poder de dobrar a justiça de Deus? Resposta. A prece não pode ter um efeito mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E o infeliz é sempre aliviado quando encontra almas caridosas que se compadecem das suas dores. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento e o desejo de fazer o que for preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, e por seu turno ele ajuda com sua boa vontade. Esse desejo de melhorar-se, excitado pela prece, atrai antes de espíritos sofredores, espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe a esperança. Jesus orou por todas as ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso que seríeis culpados, não o fazendo por aqueles que mais necessitam.
Questão 665. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos em razão de não estar prescrita no Evangelho? O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação encerra a de empregar todos os meios possíveis de seu testemunho de afeição, sem entrar com isso em nenhum detalhe sobre a maneira de alcançar esse objetivo. Se é verdade que nada pode impedir o Criador de aplicar a justiça, da qual ele é o tipo a todas as ações do Espírito, não é menos verdadeiro que a prece que lhe endereçais por aquele que vos inspira afeição é para ele um testemunho de lembrança, que não pode senão contribuir para aliviar seus sofrimentos e consolá-lo. Desde que ele testemunhe o menor arrependimento e então somente é socorrido. Mas isso não o deixa jamais ignorar que uma alma simpática se ocupou dele. Ele deixa o doce pensamento de que sua intercessão lhe foi útil. Resulta necessariamente de sua parte um sentimento de reconhecimento e de afeição por aquele que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Por conseguinte, o amor que o Cristo recomendou aos homens não faz senão aproximá-los entre si. Portanto, os dois obedeceram à lei do amor e união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Questão 666. Pode-se orar aos espíritos? Resposta: pode-se orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de suas vontades, mas seu poder está em razão de sua superioridade e depende sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Por isso, as preces que se lhes endereçam não são eficazes se não forem agradáveis a Deus. Então a gente encerra aqui esses itens, né, sobre discussão sobre a prece, né? Vamos fazer uma pequena reflexão. Prece, né? Vou fazer uma prece. O que é fazer uma prece? Ele falou lá, você pode fazer a prece com 3 significados, né? Para agradecer, para pedir ou para evocar, né? Fazer uma evocação. Tá, então veja, muitas das religiões você tem recheada de preces, mais recentemente músicas, né? Algumas são muito bonitas de se ouvir, outras são sem sentido, prático. Outras ficam muito no mundo das nuvens, que não nos ajuda a fazer nada. Outras são piedosas demais. Outras são extremamente repetitivas, falando sempre as mesmas coisas. Mas quem que criou essas preces? Quem criou essas músicas, essas letras? Foram os homens. E os homens podem terem ou não sido inspirados pela espiritualidade superior, né? Então, por exemplo, vamos pegar a prece da Ave Maria, né? Quando ela foi criada em pedaços. Uns deles, um grande foco daquela prece, que a prece é muito curtinha, né? Mas a grande parte do centro da prece foi tirada da Bíblia, né? Quando fala-se que a mulher, que a Maria é
é a bem-aventurada entre as mulheres, pelo fruto do vosso ventre, né? Ou seja, Jesus, né? Então, esse centro da, da reza foi tirado da Bíblia, lá no encontro da prima de Maria, quando a prima viu que ela estava grávida, né? De Jesus. Bom, então tá. Ali você tem total inspiração lá. Não sei se quem foi que realmente escreveu. Uns dizem que foi que foi na Escócia, outros dizem que foi, sei lá, talvez na época já de Roma ainda. Enfim, não importa quem tenha escrito exatamente. Com certeza que lá foi uma grande inspiração, né? Uma grande reflexão do seu criador. Agora, quando ela é musicalizada por Schubert, né, ela atinge, segundo os espíritos, um nível de frequências que faz brotar, né, despertar a consciência religiosa nas pessoas. E, portanto, ela é extremamente agradável. Né? Agora você pega, por exemplo, algumas canções que acabaram virando musiquinhas que foi para dentro da igreja. Bom, ela foi criada por uma finalidade provavelmente comercial. Né? Uma das finalidades foi comercial. E no fim ela acabou fazendo parte da, do roteiro de preces e canções de uma igreja, né? De, um, de um segmento religioso. Não há demérito nisso, né? Porque faz as pessoas se unirem, se sentirem alegres e tal. Não tem todo o seu. Mas será que tem aquela capacidade de conectar o espírito com o mundo superior? Essa aqui é a questão. Né? Outra, em termos de prece, né, se você pega as rezas, né, as preces, orações, Salve Maria, Credo, ela é muito carregada, né, de louvor a Deus, mas a pessoa lê aquilo, não tem como muito se conectar, né? É bem difícil, pela sua leitura, né, uma conexão. Não sei se estou sendo claro no que eu estou falando, mas, por exemplo, quando a gente pega o Pai Nosso, quem ensinou o Pai Nosso? A gente sabe, foi o próprio Jesus, né, que ditou o Pai Nosso. Embora já ouvi que ela tenha sido, em princípio, já dita por Batista, São João Batista, né? Então, São João Batista teria sido o precursor daquela ideia, tal, na qual Jesus vai transformar na reza do Pai Nosso. Agora, o que é o legal disso tudo? Quando ele diz que a prece deve ser feita no íntimo da pessoa. Né? Então não é todo mundo rezando, batendo palma junto, que é o significativo. O significativo é a reza com o coração. Às vezes não precisa nem ser verbalizada, pode ser simplesmente rezada na mente. É claro que se verbalizada é mais, tem um teor, né, maior, porque você está trabalhando mais um elemento da natureza, que é o som. Né? Mas se você fizer ela mentalmente, ela também vai ter provavelmente o mesmo efeito. Por quê? Porque como é que você se liga com o mundo espiritual? É pelo pensamento, né, principalmente. Então você está se ligando com o mundo superior através daquela reza, daquela prece que foi nos ensinada pelo próprio Jesus. Então, com certeza, essa é a prece das preces. Essa é a principal prece que todos devem saber fazer, todos devem meditar sobre o seu significado. E quando falar, não ser apenas da boca para fora, mas falar, né, lá com o coração mesmo,
E há muitas formas de interpretá-la, né? Quando a gente fala Pai Nosso que estás no céu, quer dizer, não é o céu aqui, né? Não é o céu que você olha e vê azul. O céu é o mundo espiritual. Talvez ele não esteja, talvez não. Ele nem está no mundo espiritual porque ele é o todo, né? Santificado seja o vosso nome. Então guardemos, né, respeito a seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O que é venha a nós o vosso reino? Então é o reino do amor, da esperança, da caridade, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O que quer dizer isso? Que sejam cumprida a sua lei, né? Tanto na terra quanto no céu. Na terra, o que é a terra? A terra é um mundo material. O que é o céu? É o nosso mundo espiritual. É tanto para a minha vida aqui na terra, quanto para a minha vida espiritual. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, as condições para que nós continuemos a nossa vida se faz necessário que tenhamos. Mas o pão nosso de cada dia, o que é o pão? É o sustento do corpo só? Não. Esse pão que ele está se referindo é o sustento da nossa alma, que é o nosso poder de praticar a caridade, a nossa capacidade de compreender a necessidade do próximo e poder ser a ele útil. Então, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então, mantenha em nós a capacidade de sermos úteis, de termos essa energia, essa percepção de poder fazer a caridade. Perdoai as nossas dívidas, ou perdoai as nossas ofensas, com aqueles, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, os nossos devedores, né? Ou seja, aquilo que eu fiz de errado por ignorância minha, seja compassivo. Da mesma forma que eu também sou compassivo com aqueles que falham comigo, porque eu não me importo com o que eles fizeram, falaram para mim, né? O que o povo falam de mim, as pessoas me fizeram de mal, eu os perdoo. Né? Então perdoa também as minhas falhas. Ou seja, né, é uma maneira da pessoa estar entrando em paz consigo mesma. Né? Não nos deixeis cair em tentação, ou não me deixe cair em tentações. Ou seja, me torna resistente, como diz aqui, né? Me ajuda a ser resistente contra tudo aquilo que parece ser tão favorável ao meu ego. Né? Aí fala lá, mas livra do mal. Eu não entendo esse mas aí, mas para mim é e livra-nos do mal, né? Então, não me deixa cair na tentação e livra do mal. Por quê? Porque a partir do momento que você não cai na tentação, não se deixa levar pelas coisas extremamente chamativas que te levam geralmente para o mundo material e fixam sua mente aqui no mundo material, é geralmente produzida por espíritos maus. Então, quando você supera essas tentações, você está se livrando de seus criadores, que são os gênios do mal. Né? E o amém é que assim seja. Né? Eu acho que essa aí, ele resumiu todos os seus mandamentos, né? E colocou para nós praticarmos, tá bom? Gente, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Deve a tristeza tirar e por somente alegria. Sei, 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 mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor se livra da coisa grudenta.